Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas. Hoje, quinta-feira, dia 31 de março, são 19 horas e 30 minutos. Estamos de volta com as nossas lives do Bichinho Vira-Vira. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que são fundamentais para quem quer criar um amigurumi em barbante. Deixa eu só arrumar a telinha aqui. Pessoal, quem tiver aqui no YouTube, por favor, se tiver com algum problema, me informa. E se tiver algum problema ali no Instagram também, me avisa, tá bom? Bem-vindas! Eu sou a Teca da Imaginalinhando. E eu ajudo mulheres a criarem do zero amigurumis sem precisar de receita e sem passo a passo. Muito bem, então vamos começar o nosso assunto de hoje que promete ser muito interessante. O assunto que eu trouxe para falar com vocês é sobre o barbante nos amigurumis. E por que esse assunto é interessante? Bom, para você que está pensando em criar os seus amigurumis, em elaborar um amigurumi, criar uma receita, você deve saber que um dos primeiros passos para criar um amigurumi é definir o fio que você vai usar para fazer isso. Definir fio, definir agulha. E sendo assim, é imprescindível que você conheça, se não todos, pelo menos grande parte dos fios que a gente tem aí no mercado, né? E entre eles está o barbante. E o barbante é um fio que, além de ser muito versátil, a gente encontra ele em diversas cores, né? Ele é usado para uma infinidade de trabalhos, mesmo em crochê e também nos amigurumis, não é mesmo? Então, por isso, vamos falar um pouquinho sobre o barbante. E como toda boa informação vem com uma boa história, então vamos lá. Como é que nasceu o nosso querido e tão afamado barbante? Bom, a origem do barbante, ele nasceu num ducado, né? Um ducado lá entre a Holanda e a Bélgica, o ducado de Brabante. Esse ducado, ele existiu ali por volta do ano 1180 e alguma coisa. E ele ficou internacionalmente conhecido pela fabricação de têxteis, fibras têxteis. E essas fibras feitas nesse ducado, elas eram feitas a partir de cânhamo, né? Então, esses têxteis eram feitos com fibra de cânhamo. E ele ficou tão conhecido, mas tão conhecido, que mesmo depois de muito tempo, mesmo depois dessas fibras terem sido alteradas, né, para algodão, rami, sisal, enfim, ele continuou sendo conhecido como os fios de Brabante, por causa do local onde eles eram produzidos. Olá, Bel, boa noite. Ou seja, aconteceu com esse fio a mesma coisa que aconteceu com o Xerox, o Bombril, ou seja, o produto acabou pegando o nome de origem, né? O produto ficou com o nome da marca. E com o passar do tempo e a deturpação das línguas, os fios de Brabante acabaram se transformando nos fios de barbante, né? Como a gente conhece ele hoje. E como eu falei, ele perdeu aquela característica de ser feito só de cânhamo. Hoje a gente tem barbante feito com várias fibras, o cânhamo inclusive. Mas ele é feito também em fibras de algodão, fibras 100% recicladas, poliéster, outras fibras naturais, fibras mistas. Enfim, barbante tem de tudo quanto é tipo. Mas hoje nós vamos conversar somente sobre os barbantes, que tem na sua composição 100% algodão ou 85% algodão e 15% outras fibras. Por que isso? Porque esses são os que a gente mais conhece, com o que a gente trabalha e que são os que são mais indicados, digamos, para a confecção de peças em crochê
e também para os amigurumis, não é mesmo? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse fio, né, o barbante, que é nosso bastante conhecido. Aqui no Brasil a gente tem excelentes fábricas de barbante, né? Entre elas eu vou citar algumas aqui. A gente tem a Euro-Roma, que produz um barbante de muito boa qualidade. Ele, quando eu digo boa qualidade, significa o quê? Que o fio ele tem uma espessura mais ou menos uniforme. Então ele não é aquele fio que você está trabalhando, parece uma bolota no meio do nada, ele se desfaz, fica fininho e some. Então esses fios de uma espessura mais ou menos uniforme, né, que eu vou falar aqui. Então o primeiro deles, o Euro-Roma, que inclusive tem linhas diferenciadas. Né? Tem uma linha que é o espesso, que é um fio mais encorpado, o Fiore, que é um fio mais fininho, e a Euro-Roma ela apresenta uma cartela de cores bem grande, acho que são 30 e poucas cores. Fora a Euro-Roma, também tem o barbante Amazônia, que é produzido pelo Grupo São João, que é um barbante 100% reciclado. Não vamos falar muito dele aqui, mas só para você saber que existe. Tem também o barbante Piratininga, que é produzido em Piratininga, que é um barbante também misto. Ele tem a composição dele, é 85% algodão, 15% fibras. E ele tem assim uma cartela de cores incrível, ele chega a 47 cores. O Euro-Roma também é um fio misto. Ele tem uma parte, 85% algodão e 15% fibras. Fora esses, ainda tem os fios da Coates Corrente, né? O fio Multiarte da Cisne é um fio de barbante 100% algodão. Ele tem uma... Eu tô lendo aqui, tá? Só para eu não me perder. A cartela de cores da Cisne são 20 cores, né? Então é um fio bem tratado. E tem os fios da Círculo, que tem o fio barroco, que é aquele fio que tá com um pé lá, outro cá. Ele nem é barbante, nem é o fio fino, certo? O barroco, ele tem um tratamento, digamos que é um barbante chique, porque ele tem um tratamento todo especial, ele chega a ter um brilho, ele tem uma textura diferenciada, e ele também tem uma cartela de cores bem grande, que é a cartela da própria Círculo, né? Eu até anotei aqui, são 55 cores o barroco. Então, e ele tem linhas, né? Ele tem o barroco Decore, tem o barroco Max Color, se não me engano. Então ele tem várias linhas, o barroco. É um fio de muito boa qualidade, certo? Bom, chegamos finalmente aos amigurumis. Afinal, eu posso ou não posso usar o barbante nos amigurumis? E o que acontece quando eu uso? Então, quais são as 3 cores que eu não... As 3 cores, apaga. Quais são as 3 coisas que eu não posso esquecer quando eu indicar o uso de um barbante? Bom, a primeira delas é que o barbante, por ser um fio que não tem o mesmo tratamento de um fio de algodão, ou seja, o fio de algodão ele tem todo um tratamento de torção, de mercerização, que é um tratamento especial que dá a ele aquela maciez e aquele brilho que a gente vê nos fios, por exemplo, o fio Anne, o fio Camila, o fio Queen, o Esterlina. Eles têm todo esse tratamento de torção e mercerização. Então eles têm uma cor firme. O barbante já não passa por esse processo todo. O processo dele é um pouco mais simplificado. Por isso, os produtos feitos com barbante, eles têm aquela aparência mais rústica, porque ele não tem todo aquele brilho. Barbante de rolo eu acho grosseiro, só uso para tapete. Então, Carlinha, né? Então, Carlinha, eu também achava isso, mas sabe que eu estava pesquisando bastante sobre barbante e tem alguns que dá para a gente usar sim, eles não são tão grosseiros.
Quer dizer, depende do que você quer fazer com esse barbante, no fim das contas, né? Mas assim, ele é possível você usar ele sim. A segunda coisa que é bem interessante a gente saber no barbante é que, e isso sim pode ser um grande impeditivo, o barbante, ele com o tempo, ele desbota. E ele desbota mais rápido do que o fio de algodão. Então, assim, por mais cuidado que você tenha na hora da lavagem, que use produtos neutros, que seque a sombra, ele tende a desbotar mais rápido que o fio do algodão. E isso eu falo com conhecimento de causa. Eu fiz um tapete aqui para casa lindo, aquele tapete russo, todo cheio de ponto, intrincadinho, não sei o quê. Eu fiz ele roxo, um roxo maravilhoso. E, enfim, tá desbotado, já tá quase lilás. E nem faz tanto tempo assim que eu fiz, né? Boa noite, Imaginalinha. Sim, tem pessoas que usam para amigurumi, tem mesmo, né? Então, até por isso que hoje o assunto é esse. Assim, foi uma surpresa e eu vou mostrar para você, não foge, foi uma surpresa, porque eu não costumo trabalhar com barbante, mas você vai ver o resultado disso aqui. Né? Então, a segunda coisa que realmente depõe contra os barbantes é o fato deles desbotarem com mais facilidade, tanto na lavagem, quanto alguns barbantes, eles desbotam simplesmente com a ação do sol em cima dele. Então, a gente acaba tendo que tomar cuidado até quando está fazendo, não deixar ele muito exposto ao sol, porque ele vai perdendo a cor. E isso realmente é meio triste, né? A terceira coisa, que aí sim é uma notícia legal de se dar sobre o barbante, é que ele é mais barato que a linha. Então, por exemplo, um mesmo amigurumi, olha só, o mesmo amigurumi feito com fio de algodão e feito com o barbante, você vai ter uma economia em média de 20% no preço do material, só o material, tá? Não estou colocando mão de obra, nada disso, só o material. O material que você usa para fazer um amigurumi em barbante e o mesmo amigurumi num fio de linha qualquer, um fio mais, quer dizer, qualquer não, né? Um fio mais de qualidade, um Anne, um Camila Fashion, você vai ter uma economia de 20%, pelo menos. Então, isso é uma boa notícia, não é mesmo? É bom da gente saber essas coisas. Bom, então, quanto à manutenção dele, você tem que tomar cuidado com a lavagem e, como eu falei, é seguir a instrução do rótulo e ele vai até se manter por um tempo. Mas sim, você pode usar o barbante para fazer amigurumi, não tem problema nenhum. A primeira coisa que a gente tem que perguntar, nesse caso, é para que é que eu estou fazendo esse amigurumi? Veja bem, se você está fazendo amigurumi para um brinquedo, o brinquedo, a criança suja e tem que ser lavado. Então, a probabilidade dele se desbotar é maior, né? A vida útil, digamos, do amigurumi fica um pouco menor. Mas se você está fazendo um amigurumi para decoração, para uma lembrancinha de aniversário, uma vez, inclusive, eu fui no aniversário, que a lembrancinha era um vasinho de amigurumi também com um cacto. E tudo isso era feito em barbante. Então, para você fazer uma lembrancinha, por exemplo, um enfeite de porta, uma decoração qualquer, daí você não precisa se preocupar tanto com a vida útil, porque isso são coisas que você tem consumo rápido, né? Então pode sim ser feito tranquilamente no barbante, ele vai desbotar, é claro, mas a probabilidade de você... Opa, caiu, voltou, caiu aqui para mim, espero que tenha voltado. E aí, vamos lá então. Outras características. Se você está desenvolvendo um amigurumi
em barbante, fique sabendo que você vai trabalhar exatamente igual você trabalha com qualquer outro fio. Não caiu. Ah, não caiu aí, aqui caiu. Você vai trabalhar o barbante como qualquer outro fio, né? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de trabalhar com fios grossos. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito de trabalhar com fio fino. Eu aprendi a fazer crochê com fio fino, então eu tenho essa facilidade. E às vezes eu sofro muito para trabalhar com o barbante. Então eu diria assim, por minha experiência, né? Se você é como eu, que tem alguma dificuldade, porque o barbante, além, né, do fato da grossura, porque também tem linha grossa, né? Mas além do fato da grossura, por ele ter um tratamento mais simples, ele também é mais pesado para trabalhar. Então eu, quando trabalho com o barbante, eu sinto dor na mão, né? Então, se você está começando a trabalhar com barbante, eu diria para começar a trabalhar com um fio mais fino. E aos poucos, né, ir se habituando e usando fios mais grossos. E aí vem outra boa notícia. O barbante ele é produzido em várias grossuras. Então, aquele preconceito que eu sempre tive de barbante é um fio grosso, barbante é uma corda fininha. Não, tem barbante fino. Tanto é que as próprias fábricas de barbante, eles falam isso. Você pode usar desde a agulha 2, que é uma agulha relativamente fina, até a agulha 20 milímetros. Né? A Euro-Roma produz um barbante que é bem fininho e que dá para usar tranquilamente uma agulha fina. Mas aí vem a grande diferenciação entre você fazer um amigurumi na linha e no barbante. Vamos a ele então. Ainda falando sobre a grossura do barbante, caso você tenha dúvida assim, tá, mas como é que eu vou escolher a agulha quando eu estou usando o barbante? Basicamente, é a mesma coisa que a gente escolhe quando está usando a linha. Você tem que escolher a agulha compatível com a grossura. No caso do barbante, eu, por exemplo, tenho ponto apertado. Então, eu meço a grossura do barbante e pego a agulha daquela grossura, um número a mais. Então, por exemplo, se o barbante ele tem uma grossura de 3 milímetros, eu vou trabalhar com uma agulha 3,5, porque o meu ponto é naturalmente apertado. Se eu for trabalhar com uma agulha 3 milímetros, vai ficar um nozinho do lado do outro. Então depende muito do ponto da pessoa, mas é basicamente a mesma maneira que você define qual agulha você vai usar quando usa uma linha de algodão. Em caso de dúvida, olha lá no rótulo, sempre tem a indicação da agulha, certo? Então é bom a gente confiar no rótulo também. Agora, vamos lá. Eu vou mostrar o vira-vira como é que ele fica. E para quem está curioso em saber, quem ainda não viu aqui nenhuma live vira-vira e está se perguntando por que se chama live vira-vira. Claro que eu esqueci de apresentar o coitadinho do vira-vira que está aqui largado no canto, então eu vou apresentar ele. O vira-vira é um amigurumi conceitual que eu desenvolvi, que a ideia é que esse corpinho aqui fosse feito sem costura, de alto a baixo. Então você faz o vira-vira, ele não tem costura, quando você termina ele aqui, ó, você pode puxar à vontade, não desmonta ele não. Que ele coubesse na mão de uma criança, tudo bem que a minha mão não é de criança, mas ele cabe na mão de uma criança, e que fosse um corpinho que com algumas poucas alterações ele se transforme em qualquer outro bichinho, ou seja, ele vira qualquer bichinho. Se você olhar aqui atrás, olha, tem vários exemplos de vira-vira, ó, tem um hipopótamo bem aqui, uma raposinha, aqui é uma zebra, uma vaquinha, um gatinho aqui em cima, unicórnio, elefante, todos esses são vira-viras, então é esse corpinho
transformado em algum bichinho. Então vamos ver o que acontece quando a gente faz o vira-vira, a receita do vira-vira da girafinha num fio que eu sempre gosto de usar, que é o fio Anne ou Camila Fashion. E antes que eu me esqueça, a receita está no link da bio. Você pode clicar lá e baixar a receita, é uma receita gratuita, tá lá no site da Imaginalinha. Você vai clicar ali na bio, vai baixar a sua receita e fazer sua girafinha. Ela fica gratuita por uma semana, depois aí eu retiro e ela volta para a loja. Mas clica lá que você vai baixar a receita. Enfim, voltando ao caso da nossa girafinha. Se você fizer essa receita com o fio Anne ou o fio Camila Fashion, você vai ter esse resultado aqui. Essa girafinha, ela tem uma altura total de 20 centímetros. Tá vendo? Esqueci de falar, muito bem lembrado, Thalita. Thalita tá me ouvindo aqui. No Instagram, para quem está me assistindo no Instagram, clica na bio que vai poder baixar a receita lá no site da Imaginalinha, tá? Então clica na bio, quem está no Instagram. Quem está no YouTube, vai para o Instagram ou vai em imaginalinha.com.br, presta atenção, Imaginalinha, tudo junto, e é assim, imagina uma linha, né? Imaginalinha.com.br, que você vai para o site da Imaginalinha, aí lá você vai encontrar a receita dessa girafinha aqui, olha. Então aqui, a girafinha feita no fio Anne ou no fio Camila Fashion ficou com 20 centímetros de altura. A mesma receita, absurdamente. A bebê tá ligada, tá mesmo, Bel? Tá mais do que eu, com certeza. Vai ter no YouTube. O que vai ter no YouTube, Thalita? Aí ela tá me avisando que na descrição do vídeo do YouTube também vai ter o link. É isso. A mesma receita, agora feita num barbante. Esse aqui eu usei o barbante da Euroroma, barbante número 6. Deu isso aqui, olha. Eu tô erguendo aqui para poder aparecer no YouTube. Vamos ver se mais de longe, acho que dá mais certo. Então, virou essa girafona aqui. É a mesma receita, tá? Não tem nem um potinho de diferença, nada de diferença. Só que olha só, essa daqui ela tem 32 centímetros de altura. Uau! Pois é, né? Ela ficou desse tamanhão assim. Mas uma coisa até que, uma diquinha aqui, né? É que ela, para você fazer ela grande, foi só mudar o fio. Tá vendo? Só não precisou pensar muito não. Pega a receita, muda o fio, você aumenta ela. Se você mudar para um fio mais fino, diminui ela. Olha que coisa. Então aqui ela foi feita com o fio Euroroma, barbante Euroroma número 6, né? No corpinho dela inteiro é o mesmo barbante, as manchinhas também. O focinho, aqui o chifrinho, né? E aqui a mãozinha, o pezinho, eu usei o fio barroco número 6. Que receita, hein? Deu certinho com qualquer fio. Então, dá certinho, mas o que acontece? Uma coisa que é bem interessante a gente saber é o seguinte, quando você muda o fio, seja para mais ou para menos, você tem que cuidar para usar a agulha compatível. Porque uma das coisas que deforma muito quando a gente muda o fio é tentar usar uma agulha que não é exatamente a agulha que deveria ser usada para aquele fio. Então acaba que deforma a receita, né? Mas quando você muda o fio e muda a agulha,
e para uma agulha compatível com aquele fio, muito provavelmente vai acontecer isso aqui, ó, mãe e filha. Muito provavelmente vai acontecer isso daqui, olha, ele vai conseguir, você vai conseguir reproduzir a receita sem muito trabalho e aumentando ou diminuindo o tamanho do produto final. Isso aqui é muito legal, né? Lembra que eu falei do resultado final de trabalhar com barbante? Então, se a gente olhar aqui, olha, essa girafinha, apesar de que ela já está empoeiradinha, coitada, mas ela tem um certo brilho e o toque dela é mais macio por causa do fio. No caso dessa aqui, ela é mais fosca, né? O barbante ele tem isso, ele é mais fosco, ele tem um toque mais duro, né? Ele é mais firme, mais encorpado. Então essa é uma grande diferença de um para o outro. As cores você vai procurar, eu aqui não fui atrás de procurar cores muito parecidas, mas as cores, você até encontra cores bem parecidas, né? No barbante, no fio, enfim. Eu tinha mais alguma coisa para falar sobre... Ah, sim, sobre a grossura dos barbantes. Claro, estou falando aqui e não falei da grossura. Então, os barbantes, como eu falei, eles são produzidos em várias espessuras. É interessante a gente sempre procurar um barbante de boa procedência, de uma marca que seja boa, e isso vai refletir no fio, que vai apresentar uma espessura uniforme, né? Durante todo o fio, durante todo o cone. Então aqui, esse é o barbante Euro Roma, tá? Como que a gente sabe a grossura dele? Se você desmontar o barbante, deixa eu ver se assim fica mais fácil de ver. Se você desmontar o barbante, você vai ver que esse barbante é composto de 6 fiozinhos. Então esse aqui é o barbante número 6. Eu vi um monte de fórmula ensinando como saber a grossura do barbante, mede, estica, enrola. Eu sempre aprendi assim, você desmonta ele e vê quantos fiozinhos tem. Tem 6 fiozinhos, então ele é o número 6. Tem 4 fiozinhos, ele é número 4. É assim. E aí vai 6, 8, é sempre números pares. 4, 6, 8, 10. Não sei se tem mais grosso, eu imagino que tem. Aquele espesso deve ser mais grosso. Se não me engano, tem barbante com até 20 desses fiozinhos, né? Também tem barbante fino. Olha, esse aqui é um exemplo do barbante Fiore, da Euro Roma. Ele é bem fininho, ele é feito, se você trabalhar com ele, você vai trabalhar com a agulha 2 milímetros. Então, o resultado final, essa girafinha também foi feita com agulha 2 milímetros. O resultado final muito provavelmente vai ser parecido com esse. A diferença é que esse aqui ele vai ter um acabamento não tão sedoso. É isso. É o acabamento do barbante. Certinho? Bom, gente, então... Resumindo a novela, vamos à parte do resumo, que é bom, né? Porque eu falo muito, então alguém pode ficar até confuso. O porquê que é interessante você conhecer o barbante. Se você pretende criar um amigurumi, você já deve saber, e se não sabe, vai ficar sabendo agora, deve saber que para a gente criar um amigurumi, um dos primeiros passos é definir o fio que você vai usar nesse amigurumi. Fio, cores, agulha, esse tipo de coisa. O espesso tem 24 cores e tem outras marcas que também tem barbante 24 fios, usam muito em macramê. Isso mesmo, os barbantes que são usados em macramê, eles são mais grossos, né? Obrigado, Carlinha. O espesso tem 24 fios. Eu nunca trabalhei com espesso. Como eu falei, eu tenho dificuldade para trabalhar com barbante. Vou te dizer que para eu fazer essa girafa aqui, a minha mão doeu um bocado.
Mas realmente o fio espesso é o que o nome diz, espesso. Então deve ser trabalhado com uma agulha bem mais grossa, né? Então, como eu ia dizendo, o interessante de você conhecer os fios é que quando você vai definir o fio que você vai usar no seu amigurumi, é bom que você conheça uma grande gama de fios para poder definir aquele que melhor se encaixa na sua peça. Você pode usar o barbante no seu amigurumi, sim, sempre tendo assim essa visão de uso e manutenção, durabilidade, né? Então, se o seu amigurumi é um amigurumi decorativo, não tem muito problema você usar um fio que pode até desbotar, né? Se for um brinquedo, daí você tem que tomar esse cuidado de que o brinquedo ele suja, você lava e ele acaba desbotando, certo? Que mais que eu falei? O valor dele é relativamente mais barato. O material. Então, quando você compra... e o material é... Como é que eu vou falar? É equivalente para o fazer a peça, tá? É claro que se você for comprar... três... Aqui são 1, 2, 3, 4... 4 novelos de fioane e 4 cones de barbante, eu já não sei te dizer se vai sair tão mais barato assim. Mas aqui eu fiz uma estimativa de metragem de fios que eu usei aqui, metragem de fios usados aqui, mais enchimento, essa coisa toda. Em média, o valor dessa daqui fica de fios, somente de material, fica até 20% mais barato. Também não é usando o barbante top de linha, é usando o barbante mais normal que a gente usa. É claro, se você for usar um barbante como o barroco ou o próprio espesso, eu imagino que eles são bem mais caros, né? Então isso dos 20% mais barato é você usando um barbante mais comercial, mais comunzinho, esse que a gente usa aí para fazer tapete e toalhinha, essa coisa toda, né? Além disso, falei também dos cuidados, falei do preço e da aparência, que fica um pouquinho mais rústico. Nada impede. Eu sempre falo que fazer um amigurumi você pode usar qualquer fio. E tá aí, você pode também usar o barbante, certo? Então, meninas queridas, voltei com a live Vira-Vira. Espero estar aqui semana que vem de novo com o Vira-Vira, um outro Vira-Vira e mais alguma informação interessante para a gente aprender enquanto faz esses bichinhos simpáticos. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Meninas, falem agora ou se calem até a semana que vem. Deixa eu procurar aqui nas minhas anotações, porque às vezes eu anoto para não esquecer e aí eu esqueço de olhar a anotação, o que também não resolve muita coisa, mas eu acho que eu falei tudo. É que eu falo muito e às vezes eu emendo uma coisa na outra. Vamos lá. Acho que é isso. A diquinha que eu dei de medir o barbante, é claro que o melhor mesmo é você olhar no rótulo para ver qual o tipo da agulha que você vai usar. O tipo não, mas a grossura da agulha que você vai usar. É bom olhar no rótulo, mas se você for como eu, assim, que tem os barbantes em casa que já não tem mais rótulo, o rótulo já foi embora faz tempo. Que legal! Que legal, Bel! Você trocou até o dia. Muito obrigada! Então, que bom saber disso. Fiquei bem feliz. Se você for como eu, que tem aí os fios em casa, mas que o rótulo já foi para o lixo faz tempo, porque eu não tenho muita paciência para ficar guardando, não. Então, como é que você descobre? Você vai medir a grossura do fio
e a agulha. E aí eu vou até dar mais uma diquinha. Deixa eu pegar uma agulha aqui bem grossa para mostrar para vocês, que aí fica mais fácil de ver. Por exemplo, essa agulha aqui. Essa agulha aqui é agulha, não sei qual, porque eu tô sem óculos, não vou enxergar. Vamos ver que agulha que é isso aqui. Essa aqui é a agulha 7 milímetros, essa daqui. Aonde é que está localizado os 7 milímetros dela? Ele está localizado aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte que ela afina? Então, os 7 milímetros, ele tá bem aqui quando ele começa a afinar. E os 7 milímetros, ele dá o tamanho da argolinha, tá? Então, assim, quando você não tem o rótulo, você mede o fio aqui e aí você vai procurar, né? Se aqui o fio deu 3 milímetros, você iria usar a agulha número 3. Como eu falei, eu tenho o ponto bem apertado, então eu uso a 3,5, até para não pesar muito, né? E é isso. Então, boas criações, meninas. Espero que vocês já se atraquem com as linhas e as agulhas e saiam criando tudo que tem direito. E não esquece, toda terça-feira a gente tem aqui. Toda terça não, né? Toda quinta, Maria Tereza. Toda quinta-feira a gente tem aqui a live Vira-Vira, onde a gente sempre traz um bichinho diferente com um assunto diferente. E aos sábados nós vamos voltar com as nossas lives Papo de Amigurumeira às 10 horas da manhã, aonde eu e a Thalita, a Thalita lança um assunto e aí ela vem me entrevistando, quinta, já falei, Thalita. E aí ela vem me entrevistando no sábado para a gente falar sobre esse assunto. Até a Thalita já colocou aí o nosso cronograma. Sábado que vem o Papo de Amigurumeira, nós vamos falar sobre fios de malha. Então, vamos ver o que vem por aí, né? Surpresa. Sei lá o que a Thalita está aprontando. Espero poder responder. Se eu não puder responder, eu vou falar assim, eu vou pesquisar, depois eu volto. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter ficado até agora. Isso se meu celular colaborar. Então, tem esse problema da Thalita. Muito obrigado pela paciência, por vocês terem ficado até agora aqui. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, Carlinha. Thalita dando os pitacos aí pelo meio. Foi muito bom ter vocês aqui de volta. Agora espero não parar mais. Até sábado, então. Um beijo.